Fala galera, beleza? Hoje nós vamos com a aula de divisão de decimais. Se você não acompanhou a aula passada e tem dúvidas na adição, subtração e comparação de números decimais, clica aí no card que vai aparecer para você para assistir a nossa aula anterior e chegar com tudo nessa agora. Então vamos lá. Pessoal, para dividirmos números decimais, adivinha qual vai ser a nossa estratégia? Isso mesmo, transformá-los em números inteiros, ok? Transformar a divisão de decimais em divisão de inteiros. Vamos com o nosso primeiro exemplo. 2,61 dividido por 3. Vamos armar essa conta de dividir, colocar os nossos números, e agora, como transformar esse 2,61 no número inteiro? E por que isso é importante? Bom, eu não sei dividir com decimais, eu só sei dividir com inteiros. Então, eu vou transformar o meu decimal no número inteiro. Agora, eu não posso fazer isso de qualquer forma. Eu preciso fazer isso de uma forma que o meu resultado não se altere. Então, eu vou usar estratégias da matemática. A nossa estratégia vai ser o seguinte: eu vou trazer esta vírgula desta posição para depois do 1. Em vez de 2,61, eu vou ter 261,0, ou seja, 261. Mas para fazer isso, eu preciso compensar de alguma forma. Então, vamos fazer isso passo a passo, ok? Para que você entenda o que está acontecendo. Se eu passar a vírgula uma casa para a direita, transformando o meu número em 26,1, o que eu fiz com esse número? Bom, se eu coloquei a vírgula uma casa para a direita, significa que eu multipliquei o meu número inicial por 10. Então, de 2,61, ele foi para 26,1. Professor, eu posso mudar o número assim? Não, você precisa de uma compensação. Então, a compensação por multiplicar o dividendo por 10 vai ser multiplicar o divisor por 10. Se eu multiplicar ambos por 10, eu não estou alterando o meu resultado, ok? Multiplicar por 10 significa colocar um zero à direita desse número. Então, 2,61 dividido por 3 tem o mesmo resultado que 26,1 dividido por 30. Essa é a ideia. Basta repetirmos, portanto, o processo. Se andarmos com a vírgula mais uma casa, de 26,1 iremos para 261. Se eu andei com a vírgula uma casa, eu preciso colocar mais um zero no divisor. E agora nós temos 300. Então, o meu primeiro objetivo foi alcançado. Nós transformamos a nossa divisão de números decimais em uma divisão de números inteiros, ok? Poxa, professor, mas 261 é menor do que 300, eu ainda não consigo dividir, como eu faço? Bom, basta multiplicarmos mais uma vez por 10. E agora, como nós já temos um número inteiro, multiplicar por 10 significa colocar um zero à direita. Então, nós temos 2.610. Poxa, professor, mas se eu colocar um zero à direita, eu vou ter o mesmo problema. 2.610 ainda é menor do que 3.000. Sim, é verdade. E é por isso que nós vamos colocar o nosso zero vírgula aqui embaixo, ok? Esse zero vírgula indica que o nosso resultado foi dividido por 10. Então, novamente, nós temos a compensação. Multiplicamos por 10 e dividimos por 10, ok? Então, a compensação está feita e agora nós podemos dividir normalmente. 2.610 dividido por 300 dá o resultado 8. 8 vezes 300 é 2.400. Para 2.610, nós temos o resto, 210. Agora, 210 é menor do que 300. Como nós fazemos? Colocamos novamente o zero à direita. Então, colocamos o zero aqui à direita. 2.100 dividido por 300 tem como resultado 7. 7 vezes 300 é o próprio 2.100, portanto, nós não temos resto, nosso resto é zero. Fechamos a conta.
Alguém poderia perguntar por que nós colocamos o zero à direita e aparentemente não fizemos nenhuma compensação, nós só seguimos normalmente com a divisão. Por quê? Bom, na verdade, nós fizemos uma compensação sim. Ao colocar esse zero à direita e prosseguirmos com a divisão, repare que esse 7 aparece na casa dos centésimos, que é 10 vezes menor que a casa dos décimos. Então, nós reduzimos a ordem, nós fizemos a compensação sim, tá certo? Então, o que nós devemos fazer para dividirmos decimais é transformar nosso dividendo e nosso divisor em números inteiros. Nesse primeiro exemplo, bastou transformar o dividendo, já que o divisor já era inteiro. Então vamos para um segundo exemplo para fixarmos as nossas ideias. Vamos dividir 15,6 por 0,05. Agora os dois são decimais. Então, novamente, vamos armar a nossa conta e começar a divisão. Agora, nós temos que eliminar a vírgula, tanto do dividendo quanto do divisor. Ao fazermos a primeira mudança na vírgula, nós já temos 156. E, no divisor, nós passamos a ter 0,5. Agora, para eliminarmos a vírgula do divisor, novamente temos que multiplicar os dois números por 10. Como a vírgula do 156 já sumiu, basta colocar um zero. E quanto ao divisor, basta simplesmente eliminar a vírgula. Então nós temos 1560 dividido por 5. Como esses zeros não são mais necessários, nós podemos simplesmente apagá-los. E aí nós temos 1560 dividido por 5, que é uma divisão de inteiros. 15 dividido por 5 tem como resultado 3. 3 vezes 5, 15. Para 15, 0. Basta então nós descermos o 6. 6 dividido por 5 dá 1 e sobra 1. Descemos o 0. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Resto 0. Fechamos a conta e acabou a nossa divisão. O nosso resultado, portanto, é 312. Então, resumindo, basta você caminhar com a vírgula até eliminá-la, mas é importante você fazer isso tanto no dividendo quanto no divisor, para que não haja erros no resultado, ok? Para que o resultado se mantenha. No fim, você terá uma divisão de inteiros e isso você já sabe fazer. Um último detalhe que eu gostaria de chamar a atenção aqui é o seguinte. No nosso segundo exemplo, o resultado foi 312, que é muito maior do que 15,6. Ou seja, nós fizemos uma divisão e o resultado foi maior, nós acabamos aumentando o nosso número. Novamente, parece estranho, porque nós associamos a divisão a uma redução, a uma parte, e não a um aumento. Isso é uma outra característica dos números racionais. Toda vez que nós dividimos por um número entre 0 e 1, o nosso resultado fica maior. Então, os números entre 0 e 1 funcionam de maneira inversa aos números maiores do que 1. Se eu multiplico por um número maior do que 1, eu aumento. Se eu multiplico por um número entre 0 e 1, eu diminuo. Se eu divido por um número maior do que 1, eu diminuo. Se eu divido por um número entre 0 e 1, eu aumento. Okay? Isso é uma característica dos números decimais entre 0 e 1. Então, não é porque você dividiu e achou um resultado maior que o seu resultado está errado. Okay? Nós temos que aprender como cada conjunto numérico funciona. Então, a cada conjunto que a gente aumenta, nós estamos ampliando a nossa noção de número. Nos números naturais, nós só temos os inteiros positivos e o zero. Nos números inteiros, já passamos a ter números negativos. E nos números racionais, já passamos a ter frações e números decimais, ok? Então, aos poucos, a nossa noção de número vai se ampliando conforme o nosso conhecimento e a nossa necessidade de utilizá-los também aumenta, ok?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta aula. E na nossa próxima aula nós vamos trabalhar com as dízimas periódicas. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários para que a gente possa ajudar vocês, ok? Grande abraço e até a próxima aula.